Bem forte para Ele. Mais forte. Louvo. Vai glorificando ao Senhor Jesus também. Vai falando uma palavra para Ele na hora do teu louvor, das tuas palmas. Fala para Ele: Senhor, Tu és santo, meu Pai, nessa noite. Nós Te adoramos, meu Pai. Seja bem-vindo nesse lugar. Vai aplaudindo e vai glorificando a Ele. Vai exaltando o Senhor nessa noite. Exalte Ele. Ele está aqui. Ele vai falar contigo. Vai exaltando. Diga: digno é o Cordeiro de receber toda a honra e toda a glória. Digno é o Cordeiro de receber a nossa adoração. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro. Aleluia, queridos. Aleluia. Pode sentar, queridos. Pode sentar. Se assente aí na presença de Deus. Hoje começou assim tremenda a presença do Pai. Amém, queridos? Tremendo mesmo, né? Então, abra sua Bíblia lá em 2º livro de Reis, capítulo 7. 2º livro de Reis, capítulo 7. Tá bom? Antigo Testamento, mais ou menos página 484. Aqui na minha Bíblia, né? Mais ou menos. E o tema dessa mensagem é: nossa fé está no nosso Deus. Amém? Deixa eu repetir para você. Amém quer dizer assim seja. Nossa fé está no nosso Deus. Amém? Isso, queridos. Amém, assim seja. Então a tua fé tem que estar no nosso Deus. A nossa fé tem que estar no nosso Deus. Tá bom? Então, conseguiu achar lá? Isso, está aqui no capítulo 7. Mas antes do capítulo 7, eu gostaria que a gente vai começar lendo o 6, do verso 24 em diante. A gente fica meio ranhento, né, gente? Porque a adoração ela começa a ficar boa quando você ficar ranhento. Sabia disso? Porque é aí que você está assim naquele rio de Deus. Amém, queridos? Então olha só. Verso 24 de capítulo 6. Vamos estar lendo aqui. E depois nós vamos fazendo os comentários. Então diz assim: algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! E o rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como eu poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o teu problema? E ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. E no dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, o rei estava sentado na sua casa,
Ora, Eliseu estava sentado na sua casa, reunido com as autoridades de Israel, e o rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do Senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Amém, gente, até aqui. Forte? Conseguiu entender? Deixa eu te falar uma coisa. Nós, aqui, essa palavra vai falar sobre o cerco de Samaria. Samaria estava cercada. Samaria estava passando por lutas terríveis, fome naquela cidade, terrível, a ponto de as pessoas, o povo judeu, gente, eles tinham algo dentro deles. Eles não comiam carne imunda, carne impura. Mas eles começaram a tamanha fome passar naquele lugar, a Bíblia não fala quanto tempo, mas era tanta fome que eles já estavam comendo uma cabeça de jumento. Estavam pagando um horror por aquilo. E aí acabou a cabeça de jumento, acabou o dinheiro, então as mulheres entraram num acordo: olha, vamos matar o meu filho aqui, vamos cozinhar ele, comemos, né? Fizeram isso. No outro dia, vamos comer agora o seu. Aí a mulher, a outra, pegou e falou assim: negativo, escondeu o filho. O rei estava passando. E a mulher diz assim: rei, majestade, olha só. Aí ela conta essa história. Quando ela conta essa história, o rei fica tão angustiado. O nome dele era Jorão. Rei Jorão, filho de Acabe, um rei mau de Israel. Um dos piores reis de Israel foi Acabe, o pai desse rapaz. E aí o que ele faz? Ele rasga as vestes. Pode deixar bem baixinho o fundo, por favor. Então, ele rasga as vestes quando ele escuta aquela história das mulheres. E aí ele diz assim, que ele iria arrancar a cabeça de Eliseu, o profeta. Aí, queridos, aí é que, por que é que o Espírito Santo nos deu essa palavra? Queridos, quero dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos dias terríveis. Nós vivemos dias terríveis. Baixa lá, por favor. Esses últimos dias foram dias difíceis para nós. Mas, graças a Deus, você não passou fome. Mas as pessoas começaram a se desesperar. As pessoas corriam para encher o tanque do carro. As pessoas corriam no mercado se abastecer de compras, se abastecer de várias coisas que poderiam faltar. Então houve um desespero. E aí nós vemos aqui essa situação que já tinha passado dos limites. Mas tem um homem de Deus lá. Tem um homem de Deus lá chamado Eliseu. E uma das coisas que nós identificamos como o que nós vivemos hoje no nosso país, na nossa nação, com aquilo que eles estavam vivendo. Eliseu, então, ele é um instrumento de Deus nesse lugar. E um pouco antes, existia um profeta chamado Elias, a pessoa que antecedeu o Eliseu. Esse Elias, ele não quis saber mais da obra de Deus, ele se sentiu acuado pelo inimigo, e Deus naquele momento então fala assim, você não quer mais fazer a obra de Deus? Ele diz assim, não Senhor, toma a minha vida. Aí Deus falou assim para ele, então faz o seguinte, agora você vai ungir um rei para a Síria, e esse rei, gente, veja só, quero que você entenda,
O nosso Deus sempre manda ungir rei para Israel e para Judá. Mas naquele momento ele manda ungir um outro rei, que não tinha nada a ver com o povo de Deus. E aí, o nome dele era Azael. Aqui já é um outro rei, o tal de Ben-Hadad. O que é que tem a ver isso comigo e com você? Tem a ver que Deus muitas vezes prepara governantes na nossa nação, em que serve de instrumento de juízo para nós, o povo de Deus. E quando essas coisas acontecem, é porque Deus está ferido com a nação. Ele quer que a nação se volte para Ele, que a nação se jogue aos pés dele. Então, quando Ele levantava um rei mau, talvez até para castigar o povo de Israel, é que Ele queria que o povo dele, que é o povo de Israel, voltasse para Ele, se convertesse a Ele, que se arrependesse dos seus pecados e se jogasse aos seus pés. Amém, queridos? Então, nós vimos isso nitidamente na nossa nação, queridos. Talvez você ficou lá assim como eu. Eu trabalhei e ainda tenho uns clientinhos aí perdidos, mas já estou no final da carreira do pneu, vocês sabem disso. Quem orou para que eu ficasse no integral, já estou quase no integral na igreja, porque a igreja não suporta mais ter um pastor que trabalha na parte de pneus, lá que nem eu, 30 anos mexendo com isso, e cuidar de vocês aqui das ovelhas. Amém, gente? Então vocês oraram, então graças a Deus isso está acontecendo. Confesso a vocês que não é fácil, às vezes dá vontade de voltar para o pneu, sabia? Porque às vezes a gente vê assim o tamanho da responsabilidade é que ser um líder de uma igreja. E muitas vezes a gente acha assim que não tem o chão embaixo da gente, né, pastor Sérgio? Pastor Sérgio é o meu braço direito aqui, meu segundo aqui junto com a pastora Charlene, eles sabem, eles têm vivido isso. Não é fácil, mas através da graça do Senhor, nós temos suportado e temos avançado e temos vencido a cada dia, amém, queridos? Então, foi um tempo assim, que nós trabalhamos com pneus, então eu vivi muito nessa classe caminhoneiro, né? E caminhoneiro eu acho muito legal que eles têm umas frases de para-choque, né? E uma delas, que me chamou a atenção um dia, ele diz assim, feliz foi Adão, né? Que não teve sogra e nem caminhão. Esses caminhoneiros surpreendem a gente, né? Os outros que não entenderam, amanhã, depois você entende a piada, você ri em casa e tal. Que nem diz o Eibe, né? De repente você acorda de madrugada, começa a dar risada, a mulher diz assim, mas o que aconteceu? Não, agora que eu entendi a piada do pastor lá. Né? Então, queridos, a gente vê assim que Deus usou tudo isso, não para a gente desesperar, mas para a gente voltar, para a gente se jogar aos pés de Cristo, para a gente começar uma oração. Você sabe que já vai fazer 21 dias agora, dia 4, né? Cadê o meu guerreiro aí? Dia 4, né, Marcão? Dia 4 vai fazer 21 dias. Há 21 dias atrás, 20 dias atrás, eu estava orando em uma luta muito grande espiritual, e o Espírito Santo falou comigo assim, você precisa se levantar com mais oração. Eu falei, meu Deus, já passa às vezes amanhã orando aqui na igreja. Mas ele falou assim, não, você precisa se levantar a oração. Eu falei, vou fazer 21 dias então, Senhor. Amém? Ele, amém. Já viu Deus falar amém para você? Ele falou para mim. Aí começamos ali 21 dias, daqui a pouco começou a greve dos caminhoneiros, a gente já estava forte aqui. Nesse momento Deus levantou alguns guerreiros comigo, pessoas que, vocês vão ver, pessoas que são aquelas pessoas que ninguém dá nada por ela. Ninguém dá nada, tem pessoas que não, ninguém dá nada por essas pessoas, gente. Mas uma das coisas aqui, com relação a essa palavra, é que o que nós vemos aqui, é que essa situação de que Deus levantou um governante, que talvez você diz assim, não, tem que ter intervenção militar. Gente, você que não foi militar, você não sabe o que é uma vida militar, você não sabe o que é uma ditadura militar. Eu fui
policial militar na época da ditadura militar. Então, assim, as pessoas que queriam dar uma de bom na rua, a gente primeiro sentava a madeira, depois a gente perguntava. Então, você que quer a ditadura militar, você não sabe o que é. Você quer, assim, intervenção militar, você acha que vai vir intervenção com democracia? Esqueça, gente. Os militares estão com sangue no olho lá no quartel, esperando para dar uma borrachada na gente. Então, não é por aí. Mas, como a gente está num país democrático, você tem liberdade de expressar o que você quer, né? Então, o que nós vemos aqui é que muitas vezes Deus levanta um governo que você não aceita, que foi o governo do Ben-Hadad, para trazer juízo para a nação, para que o povo se convertesse. Por quê para o povo se converter? Por quê? Porque nesse momento de crise, é que o povo fica correndo para vários lugares, ao invés de buscar a Deus. A Bíblia diz em Oséias 4,6, diz assim: o meu povo padece porque lhe falta conhecimento. O meu povo padece porque falta conhecimento. Se você conhecer Deus, o Deus que você diz que serve, que você diz que é de Deus, que você diz que é de uma igreja, então você não se desespera. A gente viu o povo desesperando. Eu fiquei quase uma semana com o meu carro ali, beirando a reserva, não fui lá abastecer, ficar 3, 4 horas ou até mais na fila. Não fui não, gente. Não fomos não. Nós fomos no mercado porque a gente já não tinha quase mais nada em casa. Então vamos lá, mas não porque a gente foi lá, desesperou e tal, coisa parecida. Então, nessa época de crise, é que a gente vai ver assim, quem você vai escutar? Se é o homem de Deus ou são os incrédulos? E aí, vamos entrar aqui no capítulo 7, para você entender um pouquinho mais disso que nós estamos falando. Até agora foi a introdução à palavra. Então, olha só, Eliseu, verso 1, capítulo 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Olha só, naquela época lá, essas medidas aqui custariam 971 quilos de prata. E aí ele chega ali assim, não vai custar 12 gramas, porque aquela medida ali custava 12 gramas. Então ele falou assim, olha, vai custar uma prata aqui, né? Ele fala, vai custar por uma peça de prata. Então, queridos, essa é a palavra do homem de Deus, amém, gente? A palavra do homem de Deus é que você tem que escutar, e não a palavra do incrédulo. Aí, a gente está vendo aqui, essa é a palavra do homem de Deus, é a palavra que vem do altar. Mas, olha o que diz aqui o oficial, que era o capitão da guarda lá, do rei que se chamava o Jorão, que é o rei de Israel, não é o Ben-Hadad não. O Ben-Hadad é o rei da Síria, aqui nós estamos falando agora do rei de Israel, né? Que é o da Samaria lá. O oficial em cujo braço do rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Amém, gente? Sabe o que é isso? O homem de Deus falou assim, olha, amanhã pode ficar tranquilo, que o saco de batata está 500 conto aí hoje, tá? Não estavam vendendo a quinhentão o saco de batata aí de 60 quilos? Quanto é que custa um saco de batata, gente? 70 pila no máximo. Estavam vendendo a quinhentão. E o povo correndo atrás de batata, né? Vai plantar batata, abençoado, se você quer comer batata. Mas não vai comprar batata nesse preço, né?
Esses dias aí a gente acaba fuçando na internet, aí eu vi um caipira lá. Me lembrei do pessoal aqui do Jardim Alegre, da igreja. Aí estava lá o caipira, né? Falou assim, vocês aí da cidade agora vocês vão ver que é bom. Aí ele pegou e carpiu lá, assim, arrancou 4 mandioca. Ele falou assim, agora tem uma mandioca aqui, você não tem nada aí para comer. E agora vai acabar o gás. Mas eu vou pegar uns cavacos aqui, ó. Vou botar no fogão a lenha, vou esquentar, né? Que você não tem mais nada lá. E aí é o seguinte, se eu quiser uma carninha, tá vendo aquele porquinho lá atrás? Eu vou matar eles e vou comer uma barriguinha de porco hoje. E vocês aí da cidade que se lasque. A gente ri, né, gente? Porque realmente o povo lá da roça é o que se viram, né? Essa semana fui fazer uma visita e fui honrado com uma paleta de porco original, direto lá da roça. Maurinho me abençoou lá. Gente, então, olha só. Quem é que você vai escutar? O homem de Deus ou essas pessoas incrédulas que muitas vezes te botam para baixo, faz aquele fervo? Olha só, gente, aí hoje tem um negócio chamado WhatsApp que está assim, minando a cabeça das pessoas. A pessoa está se desesperando, porque olha, agora vai ter outra greve, gente. Eles estão falando que vai ter outra greve. Vai ter outra greve. E aí, tem pessoa que, ao invés de escutar o homem de Deus, que é o profeta, né? Ele escuta esse profeta aqui, daí amanhã ele escuta outro profeta lá, daí depois da manhã ele escuta outro lá, e aonde tem bênção, que ele acha que tem bênção, ele vai atrás. Ao invés de ele escutar um só, porque ali era um só que estava falando, e o nome dele era Eliseu. Você não vê vários profetas nesse momento falando numa época de crise. Na época de crise você tem que escutar o teu profeta, amém, gente? É isso que você tem que entender. Porque se você escutar um monte de gente, tem gente que não está na mesma fé que nós estamos. E aí isso vai, ao invés de te trazer segurança, vai trazer instabilidade para a sua fé. Você vai desanimar no meio da caminhada. Porque nós estamos passando fé para você. Nós estamos dizendo assim, agora é hora de orar, gente, amém? Agora é hora de buscar mais a Deus. A nação precisa da tua oração, abençoado. A nação precisa de você ler mais a palavra. A nação não precisa de você ficar ou escutando o WhatsApp ou o que está na internet. Isso aí, além de trazer muita confusão, muitas vezes tem tirado pessoas da igreja. Porque uma pessoa posta uma coisa lá e a outra é contrária à posição política dela e ela fica chateada e ela cai fora. Gente, não estou nem aí para a política. Eu sigo o reino de Deus nessa terra, amém, gente? Nós estamos de olho no reino de Deus. Nós honramos as lideranças, porque está lá em Romanos 13. A gente tem que orar pelos presidentes e autoridades. Mas quero dizer uma coisa para vocês, eles são autoridades constituídas nesse país, mas quem governava e quem governa é o profeta. Amém, gente? Quem governava Israel era Eliseu. Ele que governava, ele que mandava vir chuva, ele que mandava parar a chuva. Ele que dizia assim, olha, amanhã vai acabar a fome. E você diz assim, mas como? Mesmo que Deus abra a janela do céu, não vai acontecer nada. Toma. E ele falou assim, você vai ver com os teus olhos, mas você não vai provar nada do que é do meu Deus. Amém, gente? Entende isso? Essa palavra é dura mesmo. É para chacoalhar você. É para você colocar sua fé em ação a partir de agora. E aí, o que nós vemos é que hoje pessoas, elas são imaturas, porque ao invés
de buscar na palavra, ao invés de ouvir a gente, nós que estamos aqui pagando preço, tem pessoa que corre aqui, corre na esquina, corre lá, corre no benzedor da esquina. Aí o benzedor da esquina parece ser um profeta, um homem de Deus, mas é um benzedor. Por quê? Por que a pessoa não cresce? Porque o meu povo padece porque não conhece a Escritura. Oséias falou. Porque é imaturo na fé, né? E aí, o incrédulo, ele sempre vai seguir. Por que incrédulo? Você vai dizer assim, poxa, pastor, mas eu acredito. Mas é nessa hora da crise, da dificuldade, é que você mostra se você confia em Deus ou não confia em Deus. Essa é aquele divisor de águas assim na sua vida espiritual, que vai mostrar, gente, nós podemos ainda enfrentar uma crise maior do que essa. E como que você vai encarar isso? Vai se desesperar? Nós vínhamos do monte sexta-feira, né, pastor Sérgio? A gente subiu lá o monte, aí a gente voltava ali por 11h30 mais ou menos. Eu falei para ele assim, pastor, olha, eu fiquei assim, fiquei pensando como o nosso país ficou desgovernado. Você sentiu isso, não? Você sentiu que você estava sem um presidente? Você sentiu que não tinha governador? Você sentiu que não tinha prefeito? Você sentiu que polícia não existia na rua mais? Já não tinha mais? Você era tal assim a instabilidade e insegurança no país, que naquele momento, você que é de Deus, você tem a confiança em Deus, amém, gente? Mas aquele que é incrédulo, ele se desesperou. Aí eu vi que não adiantou nada a pessoa ter um monte de canudo, não que eu sou contra a pessoa ser formada, mas não adiantou nada a pessoa ser cheia de tanto conhecimento desse mundo, se ela não tem Deus no coração, para ter firmeza em Deus, para ter fé em Deus, para ter firmeza, para você ser uma estaca, para você ser um esteio dentro da tua casa lá. Porque aí pode vir vento, tempestade, mas não vai derrubar a sua casa, amém, queridos? Se você tem essa fé, então você enfrenta tudo. Você enfrenta tudo. E aí, o que nós vemos aqui é que Deus, Ele vai preparar situações e pessoas, né? Ele vai preparar pessoas para te dar uma palavra, uma pessoa que às vezes você olha assim e diz assim, aquele lá não tem condição de me dar palavra nenhuma, aquela pessoa é uma pecadora. Mas olha só, gente, vamos ler o versículo 3 aqui, diz assim, havia 4 leprosos junto à porta da cidade, e eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos sírios para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Então, se correr, o bicho pega, se ficar o bicho come, mais ou menos assim, né? Ali tinham 4 leprosos. Naquela época lá, a lepra era uma doença de pele que ia comendo e não tinha cura. Ia comendo a pessoa. E a pessoa não podia conviver com outros. Existiam cidades chamadas cidade de refúgio, que a pessoa ficava lá até ser curada ou morrer. Ela se isolava da família, perdia o convívio do marido, dos filhos. Então, ela era obrigada a ir para aquele lugar. Aqui, nós estamos vendo que é uma época de crise. Então, a cidade de refúgio, a gente não vê nesse momento. Mas vê eles, esses 4 leprosos estão na porta na porta lá do palácio, lá fora, dos muros da cidade. Então, eles estão ali e eles estão vendo a crise. O que eles fazem? Eles dizem assim, olha, gente, vamos lá para o acampamento dos sírios, porque os sírios é que estavam lá fora,
não deixando entrar comida dentro de Samaria. E aí então eles falaram assim: se a gente entrar dentro de Samaria, a gente vai morrer, porque eles estão morrendo de fome lá, eles estão matando criança e comendo. Então vamos fazer o seguinte: vamos sair daqui, vamos lá no acampamento dos sírios. Se a gente morrer, morreu. Sabe aquele negócio? É tudo ou nada, amém, gente? Sabe, você que já está numa situação assim, desesperadora, que você tem que pegar e se entregar para Jesus de uma vez, e hoje você vai fazer isso na sua vida, amém? Quem está nessa situação aqui hoje? Está difícil mesmo, assim, ó, pastor, está difícil, é tudo ou nada aqui, levante sua mão aí, só para mim ver, amém? Tem alguns que ficaram com vergonha. Olha só, então, eles pegam e vão, eles saem dali e vão lá para a cidade, e eles chegam lá, naquela cidade, lá no acampamento, e uma das coisas que acontece, que é muito interessante, versículo 5, diz assim: ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Vamos falar arameu, mas é sírio, é a mesma coisa, tá? Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito que os sírios ouvissem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas, dos egípcios, para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonaram tendas e cavalos e jumentos e deixaram o acampamento como estava. Deixa eu falar uma coisa para vocês, olha só o que acontece. Então, aqueles 4 leprosos saem dali da porta e dizem assim: nós vamos para lá, seja o que Deus quiser. Se eles nos matarem, mataram, e de repente eles podem dar uma comidinha para a gente lá, e vamos lá. E aí eles saem. Quando eles saem, isso que você tem que entender, meu irmão. Escute a palavra que vem do altar, amém? Desde o início, a operação que Deus está fazendo, como aconteceu, o profeta não sabia, mas ele sabia que aquela comida viria por uma medida da prata, e não ia custar lá toda aquela medida lá de prata, 900 e poucos quilos lá, não, ia acontecer, mas como? O profeta não sabia, mas ele diz assim: creia na minha palavra. Então eles estão indo lá, e cada pegada dos leprosos, daquelas pessoas que você olha e diz assim: aquele ali, porque naquela época a lepra representava a pessoa pecadora. Quando a pessoa tinha um pecado, ela ficava doente. E muitas vezes você olha lá assim: aquela pessoa é pecadora, ela não tem nada para mim. Mas cada pegada, cada passo que eles davam, era um estrondo lá no acampamento dos sírios, a ponto de eles pensarem que vinha um grande exército. Então Deus sempre vai confundir, Ele vai confundir os sábios, Ele vai confundir as pessoas sábias dessa terra, amém, queridos? Para te exaltar, você que ninguém dá nada por você, Deus vai te usar para você ser chave na vida das pessoas ainda. Você vai ser uma chave para desatar um monte de nó que está na vida daquela pessoa lá. E ninguém dá nada por você, mas é você que Deus quer usar. E aí então, cada pegada que eles davam, eles ficaram assim tão desesperados, mas tão desesperados, que eles saíram de lá. Eles saíram correndo, né? Olha o versículo 14. Versículo 14 diz assim: assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos. Deixa eu só falar aqui, eu não vou ler tudo, mas só para você entender, depois você lê em casa, o capítulo não é tão grande. Mas assim, então os leprosos, eles chegam lá no acampamento, eles olham, não tem ninguém. Eles dizem assim: e agora? Aí eles entraram numa tenda, e tinha lá vinho,
E tinha comida, tinha carne, tinha coisas lá. Eles começaram a comer e tomar lá o vinho. Amém, gente? Não dorma aí não, tá? Deixa para dormir em casa, abençoa. Tem uns ali que ficam, eu sei que relaxa aqui na igreja, a casa de Deus é uma benção, né? Aqui você relaxa, dá vontade de dormir mesmo, dá vontade de trazer o colchão teu aqui, eu sei. Mas não faz isso agora não, pra você não perder o fio. Olha só, então, eles entram lá na tenda, não tem ninguém, eles começam a comer, eles começam a beber, e eles olham lá, tem roupas, linho fino, tem ouro, tem prata, eles juntam aquilo, eles pegam e saem, eles vão lá, escondem, aí eles voltam, entram numa outra tenda, pegam mais um pouco, e aí eles pensam com ele, poxa vida, hoje é dia de boas novas, hoje Deus foi bom com a gente era para morrer e nós estamos aqui comendo o melhor dessa terra. Aí o que eles fazem? Eles saem dali, não é justo para com o nosso rei, vamos até lá. Eles chegaram lá no portão, o que eles fizeram? Bateram lá e falaram com o guarda lá que estava lá em cima, olha, a gente foi lá no acampamento dos sírios, e quando nós chegamos lá não tinha ninguém. Aí o guarda vai lá, acorda o rei meio ressabiado, fala assim, eu acho que isso aí não deve ser uma armadilha, os sírios querem pegar a gente, mas faz o seguinte, chama lá o capitão da guarda e manda ele mandar 2 soldados lá. Ele mandou 2 soldados. Quando eles chegaram lá não tinha ninguém. Aí os soldados, esses 2 soldados foram até o Rio Jordão de cavalo, chegaram lá, eles viram assim no meio da estrada, era roupa, era espada, era dinheiro, era comida, tudo espalhada no meio do caminho até o Rio Jordão. E aí esses soldados voltaram, falaram para o rei, rei, é verdade, rei. E aí sim, aí eu quero que você leia comigo o verso 14 aqui. Diz assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei enviou atrás do exército arameu, ordenando condutores, vão e descubram o que aconteceu. E eles seguiram a pegada do exército até o Jordão, e encontraram no caminho cheios de roupas, armas, né, que haviam deixado para trás e fugiram. E os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. Assim, tanto a medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito, através do Eliseu, gente. Veja só, tudo que Deus tinha falado que ia fazer, fez. Tudo que Ele falou que iria fazer, Ele fez. E aí, muitas vezes a gente olha aquela embalagem daquela pessoa lá, que vem destravar, e a gente fica duvidando. Não, aquele é pecador, não tem nada para me oferecer. Mas, queridos, uma coisa é o seguinte, não que a gente está concordando com os erros das pessoas, não. Isso tem que ficar claro para você. Mas às vezes, numa certa área da vida daquela pessoa, ela já cresceu mais do que nós. Amém? Posso ouvir um amém mais alto aí? Amém. Você entendeu? Você não pode discriminar ela pela embalagem, porque talvez aqueles caras ali, eles tinham o que? Eles assim, não, se a gente morrer, a gente morreu, não temos nada a perder, vamos lá. Então, o que eles tinham? Eles tinham coragem, um pouquinho de medo, não pânico. Pânico faz você gelar e não sair do lugar, mas um pouquinho de medo, com atitude, faz você gerar coragem dentro de você. Não é ser medroso, mas o medo, ele muitas vezes, ele te priva, e é algo assim que Deus coloca dentro do homem, para ele despertar coragem dentro dele.
Amém, gente? Então foi o que aconteceu com eles. Eles saíram, eles foram em frente lá, né? E aí, o que nós vemos aqui, versículo 16, nós já lemos, né? Versículo 17, ora, o rei havia posto um oficial cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu. Conforme o homem havia predito, quando o rei foi a sua. Lembra que o Eliseu estava na casa lá com as autoridades? O Eliseu estava na casa com as autoridades, sentado. E ele falou assim: está vindo um assassino aí arrancar minha cabeça. Lembra disso? Tem coisa que Deus revela para a gente que você acha que a gente já está na frente. Porque o Espírito já revela para a gente algumas coisas. Deus já tinha revelado para o Eliseu que vinha um cara para ceifar a cabeça dele. Ele falou assim: fecha a porta. Só que o seguinte, atrás dele está vindo aquele que mandou ele me assassinar. Porque atrás dele está vindo o assassino. Esse assassino era o filho de Acabe, que era o rei Jorão. E o rei Jorão tinha matado aquele homem lá da vinha de Nabote. Lá atrás, se você ler a palavra, foi ele que matou. Então, gente, o Eliseu, ele já sabia. E ele falou assim, ó: você, capitão da guarda, você que quer arrancar minha cabeça, é você. Você não vai comer de nada disso que Deus preparou na mesa do meu Senhor para mim, para eu comer e para todo o povo de Deus comer. Aqueles que acreditarem na minha aquele que acreditar na minha palavra. Quem você está ouvindo, querido? Televisão, internet, WhatsApp ou o capitão incrédulo que foi para a fita? Acabou para ele. Acabou. Ele não comeu nada. Ele não bebeu nada da mesa do rei. E ainda, sabe o que acontece? Aqui, se você olhar, o povo saiu para saquear os despojos, né, que era tudo que tinha lá no acampamento dos sírios. E quem abriu a porta foi o capitão. Quando o capitão abriu a porta, eles passaram por cima dele, atropelaram ele, morreu pisoteado. Que horrível. O pior de tudo isso é ficar marcado, e tudo isso aqui é uma história verdadeira, meu irmão. Tudo que está aqui não é nada falso, não. Tudo isso que está aqui é verdadeiro. E aí, para encerrar essa palavra aqui, eu quero que você vá lá para Lucas capítulo 5. Vamos ver o que Jesus fala para nós hoje a respeito disso. Queridos, existem coisas na nossa vida que tem impedido, como eu falei ali, que tem impedido. E por que Deus levanta um juízo sobre nós, sobre uma nação? Porque o pecado tem cheirado mal diante dele. E isso aqui não era para o povo incrédulo lá de fora, é para o povo de Deus, dentro da casa dele. Para você confiar em Deus. Para você não ficar se apegando, se apoiando. Lembra que a palavra diz assim, que o rei se apoiava aonde que o rei apoiava? No capitão da guarda, um incrédulo. O rei estava se apoiando no incrédulo. Em quem você tem se apoiado? No jogo do bicho? No bolão? Agora vai chegar a Copa, vai ter bolão. Vai entrar nessa. Vamos fazer um bolão aí na firma. Aí quando a criança começa a ficar doente, corre para a benzedeira. Sabe por que esse capitão morreu? Primeira coisa, ele se levantou contra um homem de Deus.
E aqui eu quero te ensinar. Não quero colocar medo em você, eu quero colocar temor em vocês, irmãos. Amém? Estão aqui para aprender, amém, gente? E como teu pastor, eu quero te ensinar o segredo da tua vitória para você prosperar o resto da sua vida e não começar bem e terminar mal, como esse homem ali. Uma das coisas que ele fez, esse capitão, foi se levantar contra o homem de Deus. Ele quis degolar ele. Tem gente que muitas vezes querem até degolar a gente aqui como pastor, porque a palavra vai atravessada, às vezes ela atravessa aí no teu coração, meu irmão. Porque a palavra ela corta, a Bíblia diz que ela é mais cortante que uma espada afiada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito. E isso é algo tão profundo que às vezes a pessoa recebe daqui lá uma palavra dura e ela não consegue assimilar aquilo e digerir aquilo e ela fica com raiva da gente. E eu olho assim para a pessoa, meu Deus, a pessoa está com raiva de mim e eu amo essa pessoa. E eu não entendo o porquê daquela raiva. E aí ela começa a me odiar de graça e eu estou amando ela. E aí quando a pessoa levanta contra o homem de Deus, ela levanta contra o Deus que está por trás de mim. E aí é uma questão de tempo para o filho ficar doente. É uma questão de tempo para começar a dar tudo errado dentro da casa. É uma questão de tempo para a pessoa ir para o deserto. Ou então, se ela já saiu de lá, ela saiu do deserto, que o deserto, quero dizer uma coisa para você, irmão, presta atenção. O deserto, Deus te leva para o deserto, amém? Para tratar você e fazer você crescer. Agora você pode ir para o cativeiro, que o povo de Israel foi para o cativeiro da Babilônia por conta própria. Eles saíram caminhando de lá e foram, sabe por quê? Porque eles abandonaram a Deus. Porque eles se levantaram contra Deus. E muitas vezes é o que aconteceu aqui. O capitão aqui se levantou contra o homem de Deus. Qual foi o final dele? A morte. Queridos, eu estou te ensinando. Se você não entendeu, e isso eu dou liberdade à igreja. Se um dia eu falei uma palavra para você e te atravessou, e você quer me perdoar, hoje é a ceia, pode vir. Ou então, qualquer um dos líderes e pastores aqui, não fique magoado com ninguém dentro dessa igreja. Quero te dizer que você não tem esse direito. É ou não é, pastor Sérgio? Pastor Sérgio deu uma palavra aqui semana passada. Essa foi atravessada, todo mundo, inclusive em mim. Eu não tenho direito de ficar ofendido. Porque se eu ficar ofendido, o meu Pai Celestial jamais me perdoará, abençoado. Amém, gente? Entende isso? São coisas fortes. Nós dizemos aqui, gente, vocês vão vencer. Quem está disposto a vencer aqui, ser mais do que vencedor? Glória a Deus. Mas Deus vai tratar o nosso caráter aqui. Porque você pode ter carisma e não ter caráter. Você pode ser uma pessoa querida e não pagar conta. Você pode ser o pastor melhor de qualquer igreja, mas dá o calote em um, engana o outro, mente aqui, passa a perna ali, fura a fila no banco. Hoje eu estava no pedágio, veio um cara assim com tudo, entrou na minha frente. Falei, meu Deus do céu, se eu não seguro, ele tinha me passado em cima. É a cultura do jeitinho brasileiro, essa cultura maldita que veio lá de Portugal. Que Dom João VI, como um cachorro, enfiou o rabinho no meio das pernas e correu para o Brasil, para se esconder aqui, porque o Napoleão queria matar ele e acabar com ele. Olha um pouquinho de história para vocês. E aí veio aqui, roubaram essa nação, saquearam, levaram para o Brasil, ouro, tudo embora. E aí tratam mal pra caramba os brasileiros lá. Vocês não sabem o que a pastora Adriana Cabelinho está sofrendo lá em Portugal. Tratam mal a gente lá, gente. Então, entenda uma coisa, mas isso tem que acabar dentro da gente, amém? Se eu furava a fila, eu não furo mais.
Se eu ficava pedindo emprestado e não pagando, eu não vou fazer mais isso. Eu tenho que depender de Deus. Amém, gente? Olha só, vamos lá para Lucas então. Diz assim: certo dia, Jesus, perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia. E todos os lados para ouvir a palavra de Deus, viu à beira do lago 2 barcos, deixado ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. E entrou no barco, e o que pertencia a Simão, que é o Pedro, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. E tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para longe, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamos a noite toda e não pegamos nada. Aí, olha só o que diz ali, ó. Mas sobre a tua, o quê? Mas sobre a tua lançarei as redes. Mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinal aos seus companheiros no outro lado do barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Querido, sabe o que é isso? Isso chama-se fé e confiança. Fé e confiança. Nesse momento, é o momento que virão várias vozes. Vem para cá, banda. Virão várias vozes, nesse momento, da nação, que a nação está nessa situação. Nós vamos orar agora por esta nação. Eu também quero fazer uma oração por você, que quer confiar mais em Deus. E agora, queridos, isso é algo individual. É algo individual, é algo que nós estamos passando fé para vocês. As dificuldades que nós como igreja vivemos, é o momento da gente se unir ainda mais. Não é o momento de largar tudo e se desesperar. Não é o momento da gente se desesperar. É o momento de você dizer assim: Senhor, sob a tua palavra agora, eu vou lançar minha rede. Sob a tua palavra. Não é pela fé do outro, não é olhar para o outro que é um incrédulo, porque agora as vozes estão aí, gente. O que nós vimos acontecer nessa nação foi algo diferente de todas as greves que eu já vi de caminhoneiro. Quando vinha a mídia, essa mídia que vocês sabem aí que é comprada, né? Quando vinha a mídia lá comprada, o que eles faziam? Eles conseguiam minar a cabeça dos caminhoneiros, e uns permaneciam e outros acabavam a greve. Agora não. Agora eles se ajuntaram de uma tal maneira que o que nós vimos assim foi um comando horizontal e não um comando vertical. Eles não obedeciam a um líder de sindicato ou de uma federação ou de uma associação. Não, eles estavam unidos entre eles. Então entenda uma coisa, meu irmão. Eu não estou aqui para pregar política. Vocês sabem que a gente é bem tranquilo com relação a isso. Eu entendo assim que hoje uma pessoa que está muito envolvida com política, e mais ou menos também, é a pastora Rita, mais por causa da ONG, porque é um braço da igreja para estar ajudando os irmãos até num momento de socorro que eles precisem. Mas eu não me envolvo. Eu sou menos que apareço nesse negócio. Você pode ver quando aparece lá, a pastora tira foto aí com um candidato ou até um prefeito ou vice-prefeito, sei lá. Mas isso é algo que essa ONG tem que fazer. Tem que aparecer. Justamente porque eles também pedem oração, pastora. Mas a gente não nos envolvemos.
E se vier algum aqui, amém, a gente vai orar por eles também. Mas isso vai ficar para uma outra palavra. E eu já tenho ela engatilhada aqui de Juízes capítulo 9, que a gente vai falar justamente sobre isso. Porque quando o justo governa, né, quando o ímpio governa, o povo geme. Então vocês vão ter que cuidar quem vocês vão colocar lá. E isso já vai ficar para uma outra conversa. Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus.